Gente, essa série de vídeos falando sobre alimentação, nutrição, autocuidado, abastecimento, a gente ser gentil com a gente mesmo, a gente cuidar do nosso tanque para o nosso veículo seguir melhor em direção a todos os desafios que a vida apresenta. Já faz tempo que eu tô querendo falar a respeito, né? E tem como intenção a ampliação de percepção e a mudança de olhar mesmo, num sentido de mais abastecimento e de mais autocuidado, para a gente poder render mais mesmo e ter maior produtividade, mais desempenho, mas mais do que tudo, poder estar mais leve na vida em todos os sentidos. Eu não digo especificamente, exclusivamente a perda de quilos lá quando a gente sobe na balança, mas num sentido de melhoria de desempenho de toda a nossa estrutura, de todo o motor, né, do nosso veículo, se a gente fosse um automóvel, né? Então, nesse sentido, eu quero contar, antes de mais nada, como que começou a minha relação com a alimentação. Aí muitos podem perguntar, nossa, Antonella, mas qual é o objetivo, qual é a intenção de você compartilhar conteúdo, né? E muitas vezes, gente, desafios que a gente passa e que a gente tem um olhar de assim, a serviço do que a vida me trouxe esse desafio, o que será que eu tenho para aprender com isso, pode mudar toda a nossa perspectiva em relação a esse abacaxi azedo que a vida trouxe para a gente descascar, né? Então, em relação à alimentação propriamente, o que está acontecendo neste momento, né? Mesmo eu fazendo tudo certinho, porque eu tenho um certo cuidado em relação à alimentação já faz hace muito tempo, faz muitos anos, né? Aconteceu de a bendita da balança não tá mostrando os números que eu gostaria e determinadas calças não estarem entrando mais. E aí falam, né, puxa vida, porque depois dos 40 muda metabolismo e tudo mais, e pipipi, popopó. Mas aí assim, será mesmo que é exclusivamente isso, uma questão de idade? Será que de repente tem alguma coisa que eu tô fazendo fora da medida? E aí eu vou contar pra vocês várias coisas em relação a isso, né? Que não é porque de repente é saudável, é vegano, é vegetariano, ou porque a gente não tá comendo pão branco, que a gente não possa chutar o pau da barraca com um monte de pão integral e castanhas e nozes e tudo que é super calórico, né? E aí, por conta disso, de repente, o número na balança não está compatível com aquele que a gente gostaria, por um simples fato da gente não estar adequando nas medidas, né? E a dosagem mesmo de cada componente. Mas mais do que tudo, gente, ampliar essa percepção em relação ao que me nutre e ao que eu posso, que está no meu poder de ação, o que eu posso fazer por mim para me autoabastecer, num sentido de poder entregar mais para o mundo de vitalidade, de alegria, de disposição, de estado de presença. Então esse projeto, ele nasce com essa intenção. E aí, muitos temas em relação à alimentação, como convite de reflexão, não exclusivamente e prioritariamente contagem de calorias, nada disso, mas num sentido amplo de assim, o que é que eu estou usando como elemento externo para me nutrir, e o quanto eu posso ter um estado de mais consciência, mais atenção e mais presença nos momentos em que eu estou me nutrindo, seja de um curso, seja do meu trabalho, seja de uma atividade física, seja de um prato mesmo de refeição, no almoço, no jantar, enfim, seja um cafezinho com um lanchinho na parte da tarde para dar uma pausa em todas as atividades que já aconteceram depois do almoço, para assim abastecer um pouco mais o tanque para seguir para outra metade do dia, para outra metade da tarde, né? Então, traz como intenção esse olhar mais ampliado de como eu venho me nutrindo na vida. Então, tem muita coisa bacana nas cenas dos próximos capítulos. Eu espero do fundo do meu coração, da minha alma, de toda a inteireza do meu ser, assim, de poder ser muito útil e trazer muitos convites de reflexão para todos nós a respeito do que a gente pode fazer, apesar dos desafios, apesar de repente coisas não acontecerem da forma como a gente gostaria e esperava, mas o que passo além a gente pode dar para ir em direção a nós mesmos, para fazer mais com menos energia, menos tempo e menos recursos, né? Otimizando tudo aquilo que a gente tem à nossa disposição para seguir em direção aos nossos objetivos, sejam eles quais forem. Então, bem-vindos e aguardem os próximos vídeos.